Olá, meninos e meninas. Conforme nós combinamos, né, hoje, no nosso grupo de estudos, nós vamos trabalhar com a obra Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Como nós já mostramos a vocês, Claro Enigma faz parte de um momento da obra do Drummond, que é o momento do eu igual ao mundo, né? Então, antes da gente começar a falar desse livro, vamos dar uma retomadinha, né? Para a gente chegar a esse momento aí da obra drummondiana. Então, nós começamos lá naquela fase do eu maior que o mundo, em que nós encontramos um Drummond mais pessoal. É um Drummond que está mais preocupado em falar da sua gaucherie, da sua terra natal, da sua família, né? Mas não com a intenção de analisar isso, né? Mas com a intenção de constatar mesmo. É o que nós vemos em livros como Claro Enigma, em livros como O Brejo das Almas. Aí, na década de 40, o Drummond entra em sua fase social. E aí, livros como Sentimento do Mundo, José, A Rosa do Povo, são livros da fase do eu menor que o mundo. Então, livros produzidos, não é, durante a Segunda Guerra Mundial, não é, durante a constatação aí das grandes ditaduras, em que nós vamos encontrar um poeta que efetivamente acredita que é possível usar a poesia como arma, né? A poesia como arma para combater essas injustiças, né? E ele se propõe a fazer a sua parte. Então é aquele poeta que acredita nas mãos dadas, né? Que acredita que as pessoas podem efetivamente se unir em torno de uma causa. Nós não vamos encontrar um Drummond romântico, não é? Mas vamos encontrar um Drummond que acredita na proposta social. Então, esse é o Drummond Eu Menor que o Mundo. Claro Enigma é um livro publicado em 1951. Então, nós vamos encontrar em um Drummond pós-Segunda Guerra Mundial. Um Drummond que vê o mundo, primeiro, como um claro enigma, né? Então, eu acho que é por aí que é legal a gente começar. O título do livro é um grande paradoxo, não é? Algo que é enigmático necessariamente não é claro. Então, é o primeiro ponto importante, né? Por quê? Então, essa é a primeira pergunta que a gente se faz, né? Por que o mundo se apresenta para o Drummond como um claro enigma, como um evidente espaço complexo, difícil de ser entendido, né? Então, a primeira coisa importante para se observar como causa que vai gerar essa grande angústia, que gera, obviamente, esse grande sentimento paradoxal, é que nós estamos assistindo a um mundo pós-guerra, né? E como eu tinha até adiantado a vocês, né, a sensação drummondiana é de que o homem não aprendeu nada. Nós acabamos de sair de um dos maiores genocídios a que a humanidade já assistiu, e o homem enfia o mundo de novo numa Guerra Fria. Então, não é um Drummond que desiste, sabe? Mas é um Drummond que se afasta dessa preocupação de fazer da poesia instrumento de combate. É como se o Drummond, perplexo diante dessas reações que ele observa no mundo à sua volta, né, ele se perguntasse: como é que pode? Então, o Drummond de Claro Enigma é um Drummond que tem muitas perguntas. E diante dessas perguntas todas, mesmo, ele já não almeja respostas. As perguntas feitas na fase social, né, é de um Drummond que busca essas respostas e que acredita que se as pessoas caminharem de mãos dadas, elas vão encontrar juntas essas respostas. Esse Drummond de 1951 é um Drummond desencantado. Então, essa é a primeira observação importante
que a gente precisa fazer. E dessa obra que nós vamos analisar, como eu já disse a vocês, ela é uma obra de 1951 e ela é composta de 42 poemas, né? Esses 42 poemas vão presenciar a divisão de um mundo dividido em dois grandes blocos, não é? Um bloco capitalista, liderado aí pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Seja um, seja outro, não é? O que o Drummond consegue ver diante disso são dois blocos que carregam em si as suas opressões, né? O esmagamento do ser humano por meio de todas essas ideologias, né? Por meio de todas essas oposições, né? Mas nenhum dos dois que busque efetivamente em suas grandes intenções, não é? Ou que realmente tenha grandes intenções de gerar o crescimento ou de gerar algo de grande ou de grandioso no ser humano, né? O que existem são interesses de regimes ideologicamente opostos, né? Mas que, de verdade, nenhum dos dois, né, busca algo que seja grandioso para o ser humano. Então, o que o Drummond, diante disso, vê, né, é só opressão, é só oposição, né? Sabe, remete muito àquilo que nós vimos quando estudamos a segunda fase, em que o Drummond diz que este é um tempo de partido, é um tempo de homens partidos. O Drummond, de Claro Enigma, ele já percebeu que esses partidos todos, não é, buscam muito mais interesses ideológicos próprios, não é, do que algo que seja efetivamente coletivo. Então, é justamente por isso, né, que a postura do Drummond, conforme eu disse a vocês, não é um Drummond que busca respostas, mas é um Drummond que tem muitas perguntas, que sabe que essas perguntas precisam ser feitas, né? Tem certeza de que, diante dessa realidade que o homem está vivendo, né, o que lhe resta é um desencantamento muito grande, é uma melancolia muito grande, não é? Então, não é um livro otimista, não é? Mas é um livro reflexivo. E é o que eu disse a vocês, sabe? Esse incômodo do Drummond, não é? Nos remete à ideia de que ele estaria toda hora, em todos os poemas, perguntando como isso é possível, certo? Como é possível que o ser humano tenha chegado a isso, né? Como é possível que o ser humano, depois de ter vivido tudo que viveu, né, continue enxergando as coisas dessa maneira. Isso vai se reverberar, inclusive, na maneira do Drummond escrever. A gente sabe que o Drummond, apesar de pertencer à segunda geração modernista, ele escreveu um poema como, por exemplo, No Meio do Caminho, né? Que é um poema icônico, né? É um poema que serviu, inclusive, para que os detratores do modernismo o tivessem utilizado para fazer gozação com o movimento. Então, existem poemas do Drummond, como No Meio do Caminho, como Cota Zero, não é? Que são poemas numa linguagem, numa estrutura, né, completamente modernista. Existe o poema como o poema das Sete Faces, por exemplo, que é um poema inteirinho de montagem cubista. Então, tudo isso nós vimos. Quando Drummond chega a essa fase do eu igual ao mundo, nós vamos encontrar um Drummond que volta a fazer sonetos. Entenda uma coisa, ninguém está dizendo a vocês que os 42 poemas de Claro Enigma são sonetos, mas, né, surpreendentemente, alguns dos poemas que aparecem em Claro Enigma são sonetos, sabe? Com direito a 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, rimas, métrica, né? É como se o Drummond revisitasse formas clássicas. Nessas de fazer perguntas, não é, sobre
o caminhar da humanidade, sobre as experiências da humanidade, você também vai ter um Drummond que vai, por meio do uso de formas tradicionais, repensar essa modernidade, né? Então, talvez as formas tradicionais não sejam tão ruins assim. Então, um livro como Claro Enigma mistura formas tradicionais, como sonetos clássicos, né, com formas mais modernas, como acontece no poema Máquina do Mundo, por exemplo, que é um poema imenso, né, e com versos mais longos, como acontece, por exemplo, com o poema A Mesa. Então, essa mistura de ritmos, essa mistura de formas, né, também mostra, portanto, não é, um Drummond que está repensando as formas modernistas. Em termos de assuntos, não é, sobre o que o livro, então, Claro Enigma vai falar? Amor, vida, ausência, tempo, não é? A própria poesia, ou seja, não é? Todas as questões existenciais que podem envolver um poeta e que podem envolver um cidadão no momento em que ele está vivendo, né? Tudo que pode representar o indivíduo pensante, né? Que queira ir além daquilo que o mundo se lhe apresenta enquanto espetáculo, não é? Enquanto aparência, por exemplo. Como ler esse mundo pós-Segunda Guerra, né? Já que não há respostas, né? Que perguntas a serem feitas acerca da atividade do poeta, acerca dos sentimentos do indivíduo, acerca do tempo, acerca da própria poesia, né? Enfim, é mesmo um Drummond desencantado, tá? Como essa obra se organiza? Então, como eu disse a vocês, são 42 poemas. E esses poemas se distribuem em 6 partes. A primeira parte se chama Entre o Lobo e o Cão, e essa é a parte mais longa, tem 18 poemas. A segunda parte, Notícias Amorosas, 7 poemas. A terceira, O Menino e os Homens, 4. O Selo de Minas, 5. Lábios Cerrados, 6. E A Máquina do Mundo, 2. Né? A nossa ideia aqui é fazer um passeio, certo? Nós não temos como ler o livro completo a vocês, mas eu também já disse a vocês que não é possível falar de poesia contando a poesia, né? Nós temos que treinar o nosso ouvido com a poesia. É importante que a gente aprenda a ouvir a poesia. Então, eu selecionei pelo menos um poema de cada parte, né? Para que a gente entenda não só a respeito de cada parte, mas a gente consiga entender um pouquinho de como o Drummond manifestou isso pelo próprio Drummond. Né? Essa é a ideia, para que vocês tenham uma ideia do que é esse livro e a partir daí vocês consigam ler isso sozinhos. Tá? Então vamos lá. Né? Então a primeira parte do livro é essa que tem o maior número de poemas e, com certeza, é a parte mais importante, né? Entre o Lobo e o Cão. Veja que o próprio título da primeira parte é um grande paradoxo. Né? O lobo, pelo que todos vocês sabem, né? É um animal feroz, tá certo? É um animal selvagem, enquanto que o cão é um animal domesticado. Quando o poeta nomeia a sua primeira parte como Entre o Lobo e o Cão, é como se ele fizesse a sua primeira pergunta. Né? Diante desse mundo pós-Segunda Guerra, que não faz o menor sentido, né? Como é que eu devo me portar? Né? Eu devo ser o selvagem e, sabe, chutar o pau da barraca com a barraca e tudo, não é? Ou será que eu devo simplesmente aceitar tudo isso? Né? Enfim, baixar a cabeça, né? Como um animal doméstico. Veja que existe uma preposição aí, né? Entre, certo? Então, o poeta se confessa para nós como alguém que efetivamente não sabe o que fazer.
E ele vai abrir o livro, né? E o primeiro poema do livro sempre é muito significativo, porque ele vai dar o tom do livro. Ele abre essa primeira parte e abre o seu livro da seguinte maneira. O poema se chama Dissolução. Então, olhem só. Escurece. E não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois que aprouve ao dia findar. Aceito a noite. Então, veja, escurece. O que eu posso fazer diante desse escurecimento? É muito maior do que eu, certo? Então, o que eu posso fazer diante disso é simplesmente aceitar. O dia, a escuridão, a noite, tudo isso é muito maior do que eu. E com ela, aceito que brote uma ordem, outra de seres, e coisas não figuradas, braços cruzados. Vazio de quanto amávamos, mais vasto é o céu, povoações surgem do vácuo. Habito alguma? Essa é uma sensação que a gente percebe em vários poemas desse livro, sabe? É essa sensação de não pertencimento. Nesse mundo assim tão grande, essa ideia do vasto mundo, né? É algo que acompanha o Drummond, né? Essa ideia do mundo grande já aparece lá no Sentimento do Mundo, né? Já aparece no poema das Sete Faces, né? E aqui aparece nesse céu que é muito vasto, nessas povoações que estão por todo lugar. Diante de tudo isso, qual desses espaços é o meu? Se é que existe um espaço que seja o meu. E nem destaco minha pele da confluente escuridão, um fim unânime concentra e pousa no ar, hesitando. Ou seja, o que fica diante disso são dúvidas, né? E aquele agressivo espírito que o dia carrega consigo já não oprime. Assim, a paz destroçada vai durar 1000 anos ou extinguir-se na cor do galo. Essa rosa é definitiva, ainda que pobre. Imaginação falsa demente, já te desprezo. E tu, palavra no mundo, perene trânsito, calamo-nos. E sem alma, corpo, és suave. Então, eu não diria a vocês que é um Drummond que desiste, sabe? Mas é um Drummond que começa o seu livro constatando que esse mundo grande, ele é efetivamente muito, muito maior do que ele. Que as desgraças são mesmo muito grandes, né? Que a escuridão é muito grande. E não adianta a gente acreditar que a nossa palavra, por mais bonita que seja, ou a nossa imaginação, por mais fértil que ela seja, ela possa efetivamente consertar as grandes bobagens que o ser humano é capaz de fazer. Veja, nessa primeira parte, e não dá para passar sem mostrar isso para vocês, né? Ele também ele também coloca um poema chamado Legado. E talvez seja um dos poemas mais pessoais dessa primeira parte. É um soneto, também em primeira pessoa, em que ele questiona, enquanto poeta, o que ele pode deixar para esse mundo que o recebeu. Então, olhem só. Que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu-me em certa medalha. E a meu nome, Siri. Eu tinha falado já a vocês da humildade do poeta, né? O Drummond não acha que vai sobrar muita coisa dele, sabe? Ainda bem que ele estava errado, né? Mas ele não acha. Ele acha que um dia, talvez, o achem apenas engraçado, né?
e mereço esperar mais do que os outros? Tu não me enganas, mundo, e eu não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu a vagar taciturno entre o talvez e o se. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia no meio do caminho. Então, gente, o Drummond, né, acha que no fim das coisas, né, no fim das contas, dele, talvez só fique isso mesmo, né? Porque entre o lobo e o cão, talvez dele só sobre riso, só sobre uma pedra que havia no meio do caminho. Esse Drummond dissolvido no ar, como ele mesmo coloca no começo, esse Drummond que acredita que a imaginação talvez tenha muito menos poder do que antes ele achava, né? É o Drummond que presencia aquilo que o ser humano não aprendeu. Daí, né, essa postura, né, do eu lírico tão desencantado. Bom, a segunda parte, né, chama-se Notícias Amorosas. Né? E aí que tá. A gente sabe que o Drummond tem essa coisa antilírica, né? Que o Drummond não tem nada de derramado, não é? Nada de meloso. Então, é estranho que num livro como esse haja uma parte cujo título é Notícias Amorosas. Deixa de ser estranho quando a gente lê os poemas. Né? Esses poemas não falam de amor do jeito tradicional, ou pelo menos do jeito que a gente esperaria, né? Que um poeta tradicional falasse do amor. Esse Drummond fala do amor que é necessário, que é fundamental. Nisso o Drummond nunca desacreditou, ele realmente acha que o amor é fundamental. Mas isso não significa que ele seja alcançável. Isso não significa que seja assim tão fácil atingi-lo, não é? Seja na vida, seja na poesia. Então, deixe eu mostrar um dos textos para vocês entenderem o que eu estou dizendo a vocês. Amar. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre, e até de olhos vidrados, amar. É isso que dá para fazer. Não significa que seja possível fazer, mas é isso que dá para fazer. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho, em rotação universal, senão rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e um peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Reparem que é uma abordagem não tradicional do amor. Gente, amar o belo é fácil. Amar aquilo que se dá para amar também é fácil. Amar o que foi feito para amar também é fácil. Quando se fala do amor necessário em Drummond, é amar o vaso sem flor. É amar o peito inerte. É amar a ave selvagem. Ou seja, é amar até aquilo que não foi feito para ser amado. É amar tudo aquilo que é feito pelo homem que não foi feito por ele. É amar tudo aquilo que, de um jeito ou de outro, faz parte da nossa vida e compõe, de alguma maneira, a nossa existência. Esse Drummond, pessoal, não é um Drummond viajante, é um Drummond lúcido,
que reconhece, né, que as notícias amorosas, elas vêm de todo lado. E que se entender, ou buscar se entender, né, significa principalmente buscar entender tudo que é bonito e que é feio, fora e dentro da gente. Isso não significa que seja fácil fazer isso. É apenas necessário. Isso não significa que é alcançável. É necessário, a gente tenta, só isso. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor. E na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Veja, amar a sede infinita. Que seria a mesma coisa que dizer que é amar o sofrimento, né? Quem de nós é capaz de amar o sofrimento? Pouquíssimos, pouquíssimos, né? Isso não é uma questão de masoquismo, não, viu, gente? É simplesmente a questão da gente ser capaz de amar as experiências que nos compõem enquanto história do mundo e enquanto história individual, né? Bom, por falar em história individual, entram os poemas da parte O Menino e o Homem, né? Esse é o momento em que o Drummond se dá, não só nessa parte, nessa e na próxima, né? O Drummond se dá a oportunidade de ser pessoal. Ele interrompe as suas reflexões que envolvem a ele e ao mundo para envolver os seus escolhidos, né? O Menino e o Homem são poemas feitos em homenagem a, né? Em homenagem a quem? Aos amigos, aos queridos amigos, Quintana, Manuel Bandeira, né? Mário de Andrade. E aí eu separei um deles para vocês verem, né, como é que ele faz isso. E este, né, o chamado, é um poema que ele faz em homenagem a Manuel Bandeira. Na rua escura, o velho poeta, lume de minha mocidade, já não criava simples criatura exposta aos ventos da cidade. Ao vê-lo, curvo e desgarrado, na caótica noite urbana, o que senti, não alegria, era talvez carência humana. E pergunto ao poeta, pergunto-lhe, numa esperança que não digo, para onde vai? A que Angra serena? A que Pazárgada? A que abrigo? Veja que quando ele diz a que Pazárgada, a que abrigo, é aí que nós reconhecemos que ele se refere a Manuel Bandeira, certo? Ele não diz o nome do poeta, né? Mas é muito conhecido o poema Vou-me embora para Pazárgada, do nosso querido Manuel Bandeira. A palavra oscila no espaço, um momento, eis que sibilino, entre as aparências sem rumo, responde o poeta, ao meu destino. E foi-se para onde a intuição, o amor, o risco desejado chamavam, sem que ninguém pressentisse em torno o chamado. A gente que já estudou o Manuel Bandeira, a gente sabe que chamado é esse, né? Lembra que o Bandeira foi aquele poeta maravilhoso, incrível, né? Que foi desenganado aos 18 anos. Lembra-se que nós vimos isso, né? E desenganado aos 18 anos, ele esperou a indesejada das gentes até mais de 80 anos, né? Então, esse chamado era o chamado da morte mesmo, né? E o Bandeira soube esperar por ele, né? Bom,
A próxima parte, Selo de Minas, né? Também uma parte totalmente autobiográfica. Só que agora, em vez dos amigos, são os espaços. E esses espaços são de Minas Gerais. Todos os poemas, os 4 longos poemas dessa parte da obra, né, falam de espaços de Minas. E aí, eu escolhi um para mostrar para vocês, que é um dos espaços de Minas mais incríveis, né? Quem já esteve lá sabe que eu não estou exagerando, né? E Drummond, com toda a sua habilidade, né, também fala de um jeito incrível sobre esse espaço. Há uma série, há um grande poema, não uma série, é um grande poema, né, da parte Selo de Minas, chamado Estampas de Vila Rica. E a segunda parte desse poema se chama São Francisco de Assis. É um poema que ele fala da igreja de São Francisco, que é uma igreja de Ouro Preto, em que estão as obras de Aleijadinho. De verdade, gente, não há, e pode acreditar no que eu estou dizendo a vocês, não há como entrar nessa igreja e não ficar em êxtase diante daquilo que se vê. Você pode ser assim a pessoa mais insensível à arte, mas é arrebatador, né? O teto da igreja é arrebatador, as esculturas são arrebatadoras, né? E só o Drummond para dizer do jeito do Drummond, não é? Como essa igreja é. Lembra-se que eu contei para vocês que o Drummond era ateu, né? E ele vai dizer para a gente como é difícil, né, ser ateu num espaço como esse. Olha só. Senhor, não mereço isto. Nem creio em vós para vos amar. Trouxeste-me a São Francisco e me fazeis vosso escravo. Esse é o jeito que só o Drummond tem para dizer para a gente como essa igreja é arrebatadora, né? Ele que não acredita em Deus, quando chegou ali, se tornou escravo daquilo, né? Tamanha verdade, tamanha emoção, aquelas obras transpiram. Não entrarei, Senhor, no templo. Seu frontispício me basta. Vossas flores e querubins são matérias de muito amar. Dai-me, Senhor, a só beleza destes ornatos, e não a alma. Pressente-se dor de homem paralela à das 5 chagas. Mas entro. Ele não aguenta, né? Ele precisa entrar ali. E, Senhor, me perco na rósea nave triunfal. Por que tanto baixar o céu? Por que esta nova cilada? Não bastava o frontispício, né, ainda essa cilada? Senhor, os púlpitos mudos, entretanto, me sorriem. Mais que vossa igreja, esta sabe a voz de me embalar. Perdão, Senhor, por não amar-vos. Não há como amar ao Senhor, né? Mas não há. Simplesmente não há como se manter imune à obra de arte que lá está. Talvez o que se sinta ali é a energia de Deus. Mas como ele mesmo diz, na dor do homem que conseguiu produzir tudo aquilo, certo? Bom, chegamos então à quinta parte, que são os lábios cerrados. Veja que são cerrados com C, né? Ou seja, fechados. Dessa vez, não são as pessoas que já morreram amigos, né? Mas são principalmente parentes,
certo? Principalmente aqueles que deixam marcas, né? Marcas que não tem como sair, porque querendo ou não, amando ou não essas pessoas, né? Elas fazem parte da vida da gente, né? E elas fazem parte da vida da gente, seja a vida genética, né? Seja a vida que é feita das nossas experiências cotidianas. Aí eu também, obviamente, separei um soneto dessa parte para vocês verem. Como a imagem do pai é a que mais aparece, eu escolhi um dos poemas que ele fala exatamente do pai. Encontro. Meu pai, perdi no tempo e ganho em sonho. Se a noite me atribui poder de fuga, sinto logo meu pai e nele ponho o olhar, lendo-lhe a face, ruga a ruga. Está morto. Que importa? Ainda madruga e seu rosto, nem triste nem risonho, é o rosto antigo, o mesmo, e não enxuga suor algum na calma de meu sonho. Ó, meu pai arquiteto e fazendeiro, faz casas de silêncio, e suas roças de cinza estão maduras, orvalhadas por um rio que corre o tempo inteiro, e corre além do tempo, enquanto as nossas murcham num sopro fontes represadas. As imagens do pai no Drummond, né, elas são sempre imagens assim muito dolorosas, né? A gente percebe que não é marcado de leveza, né? Quando nós falamos da biografia do Drummond, a gente mostrou para vocês por quê. Mas elas estão lá, né? Dolorosas ou não, elas sempre estão lá. Bom, e aí terminamos o livro, não é? Terminamos o nosso passeio com A Máquina do Mundo, não é? Em que aparecem dois poemas. E o poema mais importante é esse, é A Máquina do Mundo. E é lógico, né? Um poema com esse título dialoga com um episódio da obra Os Lusíadas, cujo nome também é A Máquina do Mundo, que aparece lá no canto 9 dos Lusíadas. Só que assim, A Máquina do Mundo, que a Tétis mostra Vasco da Gama na Ilha dos Amores, né? Representa todas as conquistas que os portugueses terão a partir da expansão marítima. Então, é uma visão assim muito positiva do que está por vir, né? Pois é, se Drummond terminasse esse livro de uma forma positiva, alguma coisa estaria errada. É claro que não é positivo. Então, nesse longo poema, né, nós temos aí um poema narrativo de alguém que está ali andando pela rua, esse alguém é o eu lírico, né? E se depara com a máquina do mundo. E a reação, gente, a reação não é essa reação positiva que nós vemos em Camões, não. Então vamos ver como é que isso se encerra. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus passos, que era pausado e seco, as aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava. E só de eu ter pensado, se carpia. Então vamos acompanhar isso aqui. Então, ele está andando por uma estrada de Minas e, de repente, ele se depara com uma geringonça, né? E essa geringonça é a máquina do mundo. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o vulnerável, que o tolerável, pelas pupilas gastas da inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado
os já perdera, e nem desejaria recobrá-los se em vão e para sempre repetimos os mesmos, sem roteiro, tristes périplos, convidando-os a todos em corte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simplesmente percussão, atestasse que alguém, sobre a montanha, a outro alguém, noturno e miserável, em colóquio, se estava dirigindo. Repare que o eu lírico não escuta a voz, mas ao olhar para aquela coisa, é como se aquela coisa dissesse tudo isso para ele. O que procuraste em ti? Como se ele ouvisse a máquina dizendo isso para ele. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo? Olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo, as mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi, e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, e os impulsos, e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais, e chega às plantas, para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que tantos monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal, submetido à vista humana. Veja que a máquina do mundo é sedutora, né? Ela está chamando que ele chegue até perto dela, que ele a descortine, que ele entenda, que ele a desvende, não é? Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, nesse anelo de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios de sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível. Antes, despiciendo, baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa. E a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pisas. O livro se encerra com o eu lírico assistindo a máquina do mundo que se oferece a ele,
com uma promessa de 1000 venturas, 1000 realizações, mas ele simplesmente repele, dá as costas e vai embora. Talvez a nossa tendência seja criticar o eu lírico por conta disso, mas eu arrisco dizer que a gente não deva, né? Esse Drummond, neste momento, né, está desencantado e se coloca, como eu disse a vocês no início, no direito de dizer para a gente que ele está desencantado. Começa o livro com dissolução, apresentando esse desencanto, e termina com a máquina do mundo, ratificando esse desencanto. É isso, meninos, né? Curtam a leitura do poeta, né? A gente só fez um passeio, só deu um passeio, né? Por esse livro incrível, né? Que tem como proposta gerar a nossa reflexão sobre não só esse momento da história, né? Mas sobre as reações humanas a momentos difíceis, como esse, pelo qual ele estava passando, e também, por que não, como este, pelo qual nós estamos passando também, tá? Então é isso, meninos, um grande beijo para vocês.